Olá, olá, meus amigos. Continuando a nossa conversa sobre a introdução à prática processual, eu trago aqui para vocês o ponto em que paramos no nosso último vídeo e vou retomar daqui. Lembrando que, para a estrutura da nossa petição inicial, nós vimos que ela começa com um endereçamento. Primeiro, eu me dirijo à autoridade judiciária, ao magistrado que vai analisar o meu pedido. Endereçamento feito, analisando o endereçamento para ações normais e anormais, apelido que eu trouxe para vocês. Fiz a diferença em se tratando de ações normais, que vamos encaminhar ou para um juiz federal ou para um juiz estadual. E aí, feito o endereçamento, vamos para o preâmbulo. Preâmbulo, conforme conversamos, é aquele momento em que nós vamos escrever o nome do autor, se é petição inicial, o autor é meu cliente. O nome da peça, o nome do réu, que é a outra parte, tanto o autor quanto o réu com as respectivas qualificações, e a fundamentação legal da peça, ou seja, qual é a norma que prevê a existência desta peça. Conversei com vocês também sobre esta ordem. A gente encontra vários textos e várias menções a ordens diferentes. Isto não tem problema algum. Aqui é apenas a minha sugestão, aqui é apenas a ordem que faz sentido para mim. Não tem ordem correta ou incorreta, porque não há norma impondo uma ordem correta para isto. Então, plenamente aceita pela OAB-FGV, e você não precisa ter o que é correto ou o entendimento correto. Você precisa passar na prova. E esta estrutura faz com que você passe na prova sem problema algum. Colocamos na sequência o preâmbulo do autor, a parte do preâmbulo, melhor dizendo, em relação ao autor, que é o autor com a correspondente qualificação. Eu apaguei para reescrever aqui e relembrar com vocês. Então, qualificação do autor. Lembrando, o autor é o meu cliente. Foi aquele que me procurou para fazer a defesa dele em juízo. Vamos lembrar que, neste momento aqui, o meu autor-cliente será uma pessoa física, porque eu vou fazer a diferenciação para pessoa jurídica. Pessoa física, vamos chamar hipoteticamente de José. Então, pronto. Vamos lá. Primeiramente, o nome. Nome do autor. O nome do autor eu já trouxe aqui para vocês o exemplo. Então, ao invés de escrever nome do autor, eu vou escrever apenas José. Colocado o nome do autor, José, José da Silva, Maria de Fátima, qualquer nome que a prova dê para você. Na sequência, este autor ele vai ser conhecido na ordem jurídica, ou conhecido no nosso mundo físico real, por sua nacionalidade, profissão e estado civil. Então, nacionalidade. A prova normalmente não traz a nacionalidade, então você coloque 3 pontinhos. Se trouxe a nacionalidade, você coloca brasileiro, chinês, a nacionalidade que for. Então, nacionalidade, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Se a prova trouxer a profissão, engenheiro, médico, contador, você coloque. Se não colocar, se a prova não trouxer, profissão, 3 pontinhos. Estado civil. Estado civil, 3 pontinhos. De novo, se a prova trouxer o estado civil, você coloque casado.
viúvo. Se a prova não trouxer o estado civil, escreva estado civil, 3 pontinhos. Na sequência, este meu autor tem documentação. Qual é a documentação dele? CPF, número, 3 pontinhos, identidade, número, 3 pontinhos. Identidade, número, 3 pontinhos. Depois da identidade, vamos para onde o meu cliente se encontra, o meu cliente autor, pessoa física. Ele é residente e domiciliado, residente e domiciliado na rua, 3 pontinhos, e também onde ele se encontra no mundo eletrônico, no mundo virtual. Endereço eletrônico, três pontinhos. Após colocarmos os endereços do nosso cliente, o nosso cliente, neste ato, vai ser representado por um advogado. Quem é o advogado? É você. Se é o seu cliente, é você. Então, você vai fazer menção à existência do advogado. Então, o seu cliente, José, você trouxe os dados dele e aí coloca, por seu advogado, entre parênteses, procuração anexa, com endereço profissional, com endereço ou domicílio profissional, como você preferir, profissional, se ficou feio, profissional, na rua, 3 pontinhos, e endereço eletrônico, três pontinhos. Excelente. Isto nós vimos, refizemos agora para refrescar a memória. Vamos passar para a situação em que quem me procura como cliente agora é uma pessoa jurídica. Então, vamos lá, qualificação do autor, cliente, pessoa jurídica. Aqui, qualificação, do autor, na petição inicial, aqui é o meu cliente. E vamos montar o texto para uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica, hipoteticamente, será a associação W. A associação W. Beleza? Beleza. Hipoteticamente, a associação W. Então, como é que nós vamos colocar? Vamos tomar como exemplo exatamente o que está aqui. Repare, vou marcar com vermelho. Nome do autor-cliente. Se é pessoa física, colocamos o nome dela. O exemplo que eu trouxe, José.
Vamos colocar aqui o nome do autor, que é o meu cliente. E quem é o meu cliente nessa historinha? A associação W. O enunciado da prova veio e disse que a associação W me procurou. Esta associação W, ela vai ter, como a pessoa física tem, uma identificação dela como alguém no mundo jurídico. Esta identificação como alguém, aqui eu vou chamar, aspas, a natureza jurídica desta pessoa física, aspas, nacionalidade, profissão, estado civil. Para pessoa jurídica, eu vou utilizar o mesmo raciocínio, só que pessoa jurídica, nós não vamos pensar nela como qual é a nacionalidade dela, qual é a profissão dela, é óbvio que não, muito menos o estado civil de uma pessoa jurídica. Nós vamos pensar nela como pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Melhor dizendo, pessoa jurídica de direito público interno, que vai ser o nome correto que nós vamos utilizar para os entes de direito público, conforme o artigo 41 do Código Civil, e pessoas jurídicas de direito privado. A associação, é óbvio, à luz do Código Civil, a associação civil é pessoa jurídica de direito privado. Só que eu vou fazer uma pequena ressalva aqui com vocês. Esta pequena ressalva é um cuidado que nós vamos ter mais para frente, quando encontrarmos a nossa ação civil pública. Porque as pessoas jurídicas, elas vão se manifestar em juízo por seus advogados. Só que quem vai e contrata o advogado é o representante legal dela. O diretor-presidente, um dirigente que tenha poderes para falar por ela. Só que pessoas jurídicas, além de ter um representante legal, essas pessoas jurídicas possuem um documento que o documento legitima a atuação dela na ordem jurídica. É o ato constitutivo dela, que tranquilamente, quando levado a registro, conforme o artigo 45 do Código Civil, levado a registro no cartório competente, essa pessoa jurídica passa a ter existência. Então, eu quero associar aqui com vocês, já pensando na ação civil pública, porque isto foi pontuado, que esta associação, que esta PJ possui, e eu vou colocar em vermelho, mas vou colocar entre parênteses, nome do autor, a associação. Então, eu escrevi associação W, abri parênteses. Ato constitutivo anexo. É uma precaução que eu estou apenas sugerindo a vocês. Apesar de nós mais para frente colocarmos no item, no tópico do cabimento, o cabimento da peça com a sua tempestividade e a legitimação ativa, neste momento da legitimidade ativa, da legitimação ativa, eu falo novamente deste ato constitutivo, mas é de bom tom com um bom excesso de zelo. Insisto, não estou dizendo que tem que ser assim, é só excesso de zelo. Até para ajudar a lembrar, a colocar mais para frente. Ato constitutivo anexo. Vocês lembram que, em relação ao advogado, eu coloquei procuração anexa?
as associações terão, as pessoas jurídicas terão o seu ato constitutivo, né? Que pode ser um estatuto, um contrato social, terão o seu ato constitutivo. Tranquilo isto? Tranquilo. Mas, professor, eu posso colocar também por ser o representante legal? Pode colocar. Só que a OAB-FGV, na prova de segunda fase ADM, não exigiu isto. Isto não foi critério de pontuação. Você pode colocar? Pode, mas não há nenhuma obrigatoriedade, até porque, por questões óbvias, por questões lógicas, pessoas jurídicas não saem andando por aí, falando por aí, contactando advogados por aí. Elas têm pessoas físicas que atuam por ela. Essas pessoas físicas que atuam pelas PJs são seus representantes legais, conforme previsto no seu ato constitutivo. Então, eu colocaria assim, e assim estou sugerindo para vocês. Nome do autor, Associação W. Então, ficou lá, Associação W, entre parênteses, ato constitutivo anexo. Na sequência, a documentação, como eu falei, a natureza jurídica da minha PJ. Se é uma associação, eu estou com uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. E o Código Civil elenca quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Além da personalidade jurídica, da natureza jurídica dela, pessoa jurídica também tem documentação. E qual é a documentação dela? CNPJ, Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. CNPJ número 3 pontinhos. As pessoas jurídicas também são encontradas fisicamente em algum lugar. Só que pessoa jurídica não é residente e domiciliada. A pessoa jurídica tem sede. Então, com sede na rua, 3 pontinhos. Pessoa jurídica também tem endereço eletrônico. Colocamos assim, endereço eletrônico, 3 pontinhos. Pessoa jurídica também vai postular em juízo por um profissional habilitado, que é o advogado. Então, essa pessoa jurídica vem por seu advogado, procuração anexa, ou com instrumento de procuração anexo, como você preferir. Eu estou só colocando uma redação otimizada, plenamente válida para a sua prova. Por seu advogado, procuração anexa. Este advogado, naturalmente, tem endereço profissional, então, com endereço ou domicílio profissional na rua, 3 pontinhos, e também tem endereço eletrônico. E endereço eletrônico, 3 pontinhos. Vejamos aqui um pequeno comparativo da qualificação do meu autor, pessoa física. Aqui, o azul. Nome. Pessoa jurídica, nome. Aspas. Natureza jurídica. Natureza jurídica. Documentação. Documentação.
Local físico, onde encontramos. Local eletrônico, onde encontramos. Local físico, onde encontramos. Local eletrônico, onde encontramos. A manifestação aqui da capacidade postulatória para que esta figura possa postular em juízo. Por ser o advogado, procuração anexa, domicílio profissional, na rua 3 pontinhos e endereço eletrônico 3 pontinhos. A mesma coisa aqui. Então, você percebe que não é tão diferente. Basta você pensar, bom, é pessoa física? Beleza. Nacionalidade, profissão, estado civil. Ô, André, de onde eu tiro que tem que colocar nacionalidade, profissão, estado civil? Aqui não há nenhuma imposição, evidente e clara de que estes 3 tópicos têm que ser colocados. Mas, costumeiramente, a gente coloca assim. Eu coloco assim. Ah, isso vai pontuar ou não vai pontuar? Na verdade, a FGV, ela, tirante algumas hipóteses bem específicas, ela não pontua item por item dessas qualificações. Ela pontua a qualificação como um todo. Menção ao autor, óbvio, com a devida qualificação. Ela pontua como um todo. Em alguns casos, isto pode ser pontuado de forma diferenciada. Em alguns casos, como nós vamos ver a ação popular, o meu cliente, pessoa física, o cidadão, ele tem que estar com seu título de leitor. Aí eu vou colocar lá, nome do autor, José, entre parênteses, título de eleitor, anexo. E depois eu vou confirmar isto lá no item do cabimento, quando eu falo também da legitimidade ativa. Mas, regra geral, a pontuação feita pela FGV é uma pontuação pelo todo. Pontuação pelo todo. Estou trazendo dessa forma detalhada para você, para que você crie o seu padrão. Estou sugerindo o meu padrão e você crie o seu. Beleza? Ah, professor, eu já tenho um que eu assisti a aula com um colega, professor, tal. Maravilha. Você não tem que seguir o meu roteiro. O meu roteiro aqui é uma sugestão. Combinado? Bacana demais. Então, vimos a qualificação do meu cliente autor, pessoa física, vimos a qualificação do meu cliente autor, pessoa jurídica. Agora, eu vou fazer a qualificação do réu. Qualificação do réu. Qualificação do réu. Obviamente, o réu na petição inicial não é o meu cliente. Na petição inicial, o meu cliente é o autor. Então, qualificação do réu. Se o réu for pessoa física, vamos imaginar aqui, o réu é, por exemplo, o... Deixa eu mexer aqui, só para ganhar espaço. Pessoa física é a Maria. Maria. Então, como é que ficaria este réu, Maria, no meu preâmbulo? Da mesma maneira que nós fizemos para o autor. Nome do réu. No caso, eu já tenho o nome, Maria. Aí eu coloco aqueles 3 elementos que eu coloquei
entre aspas, como natureza jurídica dela. Então, vamos lá. Nacionalidade. Três pontinhos. Profissão. Deixa eu ver aqui para ficar melhor para vocês. Três pontinhos. Estado civil. Três pontinhos. Documentação do réu. CPF, número, três pontinhos. Identidade. Número, três pontinhos. Além da identidade do CPF, onde a Maria se encontra, onde o réu se encontra. Se é pessoa física, residente e domiciliada. Domiciliada. Eu coloquei no feminino porque a questão já me diz que o réu é uma mulher. Não é? Eu não vou residente domiciliado, não tem nem concordância nisso daí. Então, residente domiciliada, aqui não é nenhuma identificação, pelo amor de Deus. Residente e domiciliada na rua, três pontinhos. Endereço eletrônico, três pontinhos, por seu advogado. Advogado. Se vai ter ou não vai ter um instrumento de procuração anexo, isso não me interessa, porque eu estou falando do advogado da outra parte. Eu não vou me preocupar em anexar a procuração do outro advogado. Nesta petição inicial, não, não, não. Quem vai se preocupar em anexar a procuração do advogado da outra parte é a outra parte. Na petição inicial, desnecessário, não tem nem sentido, por seu advogado. Na hora que o juízo citar o réu, a Maria, ela vai apresentar a peça dela de resposta à petição inicial, que é a contestação. Aí, lá na peça dela, na contestação, que ela vai trazer os dados do seu advogado. Procuração, endereço e endereço eletrônico. Então, quando você menciona o advogado da outra parte, como regra, na petição inicial basta colocar por seu advogado. E ela que, na hora de ela se manifestar, ela que qualifique seu advogado da maneira exigida pelo Código de Processo Civil. Qualificação do réu pessoa física, eu faria assim. Os meus alunos sempre fizeram assim, ou fazem sempre assim. Assim, desde quando o exame da OAB era um exame por estado, por seccional, depois virou um exame regional, foi contratado o SESP, foi contratada a FGV, e até hoje, assim, tem sido pontuado para todo mundo. Se você encontrar uma redação diferente, que faça sentido para você, ótimo. Você simplesmente tem que fazer um preâmbulo condizente com o direito. Aqui está a minha sugestão. Se você ainda não tem um padrão, você não faz um curso ou não fez um curso, até porque eu estou gravando essa aula especialmente para você que não contratou um curso, porque não pôde contratar um curso, está aqui a minha sugestão que dá certo, sugestão que pontua. Vamos passar para o réu. Deixa eu
Vou colocar mais uma página aqui para vocês. Configurações da página. Não, configurações da página. Modelo de página. Também não. Cadê a minha página? Isso. Agora que posso colocar mais páginas para a gente poder falar da qualificação do meu réu enquanto pessoa jurídica. Eu tenho certeza de que você já sabe como vai escrever. Então, já vou lá para cá. Qualificação do réu. Qualificação do réu, pessoa jurídica. Ficou grande demais isso aqui, né? Qualificação réu. Este réu será uma pessoa jurídica. E aqui eu vou fazer uma pequena diferenciação. Vou separar aqui entre os réus, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público interno. Por que eu vou fazer essa diferenciação? Porque, regra geral, na nossa prova, há uma probabilidade bem considerável de nós termos o réu, um município, a União, um Estado, uma autarquia. Então, vou fazer também pessoa jurídica de direito público, vocês vão ver que o que vai mudar é só a natureza jurídica. Mas vamos lá. Pessoa jurídica de direito, DTO, direito, tá? Aqui é só uma abreviação, e na hora da prova você não vai abreviar nada. Pessoa jurídica de direito privado, e a que nós adotamos como exemplo é a associação Gama. Gama. Beleza. Como é que fica a qualificação do réu? Nome do réu. Pessoa jurídica, nome do réu. Qual é o meu réu, pessoa jurídica aqui? A associação Gama. Ah, André, lembrei. Agora a gente tem que, se é pessoa jurídica, a gente tem que colocar o ato constitutivo anexo, né? Repare que este é um dado que eu me preocupo com o meu cliente. Esta associação, na hora que ela própria for se manifestar, ela vai juntar o ato constitutivo dela. Quando eu cuido do meu cliente, eu vou ser muito mais zeloso, vou ser muito mais cuidadoso em relação à documentação dele. A documentação da outra parte é trazida pela outra parte. Assim, nós vamos raciocinar nas nossas petições iniciais, salvo exceções que eu aponto para vocês conforme o caso. Então, nome do réu, Associação Gama. Este réu tem uma natureza jurídica. Já falamos, é pessoa jurídica de direito, sempre por extenso. Por favor, não abrevie, de direito privado. Esta PJ, esta pessoa jurídica, tem documentação CNPJ, número 3 pontinhos. Essa pessoa jurídica se encontra em algum lugar. Pessoa jurídica tem sede, com sede na rua, 3 pontinhos. Esta pessoa jurídica também tem endereço eletrônico. Colocamos endereço eletrônico, 3 pontinhos. Esta pessoa jurídica vai se manifestar por um advogado. Então, por
seu advogado. Advogado. Este advogado é você? Não. Esta pessoa jurídica aqui é seu cliente? Não. Então, ela que traga os dados do advogado dela, como a procuração, como o endereço e o endereço eletrônico. Você, como advogado da outra parte, não precisa se preocupar com os dados do advogado que não o do seu cliente. Então, qualificação do réu, simples assim. Voltemos aqui, qualificação do réu, pessoa física, qualificação do réu, pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. Já já eu vou juntar essas partes para a gente ver como é que fica a redação na petição. Aí a gente vai ter o esquema mais visual para a realidade da prova. Por enquanto, eu estou sendo detalhista para você pegar como é que monta a redação de cada uma das partes, certo? Especialmente para quem nunca viu petição. Aqui é um trabalho de auxílio, especialmente para quem nunca viu a elaboração de uma petição inicial. Se você já viu, a ideia aqui é só relembrar, reforçar e ajustar a sua redação para que você ganhe os pontos necessários para a sua aprovação. Combinado? Combinado. Então, qualificação do réu, pessoa jurídica e direito privado. Agora vamos colocar qualificação do réu, aproveitar que o espaço aqui dá em preto, qualificação do réu. Qualificação do réu. O meu réu será uma pessoa jurídica, pessoa jurídica de DTO, direito, e você não abrevia nada na hora da prova, de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público interno estão elencadas no artigo 41 do Código Civil. Então, pessoa jurídica de direito público interno, exemplo, município Alfa. Está aqui um exemplo. Então, pessoa jurídica de direito público interno. Como é que fica a qualificação? Da mesma maneira, nome do réu. Município. Alfa. Então, vá lá, começa. Município Alfa, vírgula. Qual é a natureza jurídica do réu? Pessoa jurídica de direito, e você não vai abreviar nada, de direito público interno, estou utilizando o nome interno porque é o nome que está no caput do artigo 41 do Código Civil, e a FGV, em segunda fase ADM, já pontuou toda essa redação. Pessoa jurídica e direito público interno. Eu, óbvio, não acredito que ela não pontuasse, ou que ela não pontuaria, utilizando aqui o futuro do pretérito, que ela não pontuaria se a pessoa tivesse escrito pessoa jurídica de direito público. Não acredito nesse preciosismo dela. Mas veio no espelho de resposta, uma vez, pessoa jurídica de direito público interno. Então, aqui está a minha sugestão, conforme um gabarito dado pela banca.
Beleza, natureza jurídica, pessoa jurídica de direito público interno. Esta PJ tem documentação, CNPJ, número. Esta PJ é encontrada fisicamente em algum lugar, então, com sede na rua, 3 pontinhos. Esta PJ também é encontrada virtualmente em seu endereço eletrônico, endereço eletrônico, 3 pontinhos. Esta PJ também vai vai postular em juízo, vai se manifestar em juízo por seu advogado. Por seu advogado. Advogado eu preciso colocar que é procurador municipal, procurador do Estado, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, ou advogado do município. Não precisa colocar. Por quê? Porque advogado é um nome genérico que vai servir para qualquer tipo de advogado. E a nossa banca, obviamente, não exigiu isto, porque se tivesse exigido, eu teria colocado aqui para vocês. Beleza? Na hora de a petição ser distribuída, vai ser encaminhada para a advocacia pública competente. Municípios, nem todos têm o órgão de advocacia pública. Municípios, por vezes, têm advogado do município, em outras vezes, têm procurador municipal e, em muitas vezes, não tem nada. Aí ela contrata um particular para atuar em juízo, defendendo o município. Enfim, por seu advogado, basta isto. Repare que isto aqui ficou idêntico à pessoa jurídica de direito privado, salvo nesta parte aqui, de direito privado, e aqui de direito público interno. Então, não tem mistério. Se você pegar e adotar um padrão, você vai fazer assim em todas as peças. Em todas as peças. Combinado, meus amigos? Trouxe aqui as montagens dos preâmbulos, qualificação de autor, pessoa física, qualificação de autor, PJ, qualificação de réu, pessoa física, qualificação do réu, pessoa jurídica e direito privado, qualificação do réu, pessoa jurídica de direito público. Vamos encerrar esse nosso bate-papo por aqui. No próximo vídeo, na próxima aula, eu trago para vocês a montagem do preâmbulo por completo. Nome do autor, nome da peça, nome do réu, fundamentação legal. Por exemplo, José, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, identidade, residente domiciliado na rua, por seu endereço eletrônico, por seu advogado, procuração anexa, e com domicílio profissional na rua e endereço eletrônico, vem perante Vossa Excelência propor a ação de indenização pelo procedimento comum contra, aí vem o réu, município alfa, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, número, com sede na rua, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por seu advogado, com fundamento no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil, pelas razões de fato e de direito abaixo. Combinado? Eu faço este encerramento do preâmbulo para a gente avançar para outro tópico. Então, até o próximo vídeo. Espero que eu esteja ajudando. Se estiver ajudando, dá aquele like no vídeo, que é importante para que a gente consiga ir produzindo mais e mais conteúdos para ajudar você. Grande abraço, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.